Fala galera, beleza gente? Vamos lá para mais uma aula, de vanguarda europeia, certo? Vamos falar hoje sobre futurismo. Lembrando que o último assunto que o professor comentou com vocês veio a ser o abstracionismo, tá? O que nós precisamos lembrar ou precisamos saber aí, a respeito do movimento, o futurismo? Gente, ele é mais um movimento, então, das vanguardas, né? Ele acontece antes da Primeira Guerra Mundial, né? Ele surge por volta de 1909, depois ele se destaca em 1912, certo? O futurismo, assim como os outros movimentos, ele também foi um movimento que aconteceu de forma livre, de forma espontânea, assim, vamos dizer, não está ligado aos princípios, não está ligado à estética acadêmica, ok? O futurismo, ele vai trazer este nome porque ele já vai nos mostrar, a sua ideia, o que ele vem defendendo, que vai ser a era da tecnologia, da modernidade, certo? O mundo, ele se modernizando, se transformando ali por conta da Revolução Industrial, beleza? Em 20 de fevereiro de 1909, ele foi lançado pelo poeta italiano Marinetti, no jornal francês Le Figaro. E nesse manifesto, o Marinetti ele trouxe um slogan, onde ele falava assim: liberdade para as palavras. Quando ele se refere a isso, o que nós precisamos entender? Que o futurismo, inicialmente, ele surge na literatura e depois, ele passa a ter um grande destaque aí nas artes. E aí ele fala o seguinte, que o esplendor do mundo se enriquecia com uma nova beleza, que vai ser a beleza da velocidade. Tanto é que para ele, um automóvel em movimento é muito mais belo do que a Vitória de Samotrácia, A Vitória de Samotrácia que é uma escultura que marca o período helenístico na Grécia, ok? Então, o futurismo ele vai se caracterizar pelo rompimento, com a arte e a cultura do passado, e aí ele vai celebrar o progresso, a tecnologia, a vida urbana, a velocidade com que as coisas evoluem, as coisas se transformam, beleza? Ele vai deixar claro a sua rejeição, pelo passado, por tudo aquilo que é velho. A intenção dele é de abrir espaço, para tudo aquilo que é novo, para tudo aquilo que é vital. E na pintura do futurismo, nós vamos encontrar cores muito vibrantes, cores contrastantes, a valorização de figuras geométricas, a sobreposição de imagens, as linhas de força. Por que os futuristas eles vão trabalhar desta maneira, meninos? Porque assim ele vai conseguir transmitir todo o dinamismo, ele vai conseguir trazer toda a sensação de movimento, que ele propõe. O uso desses recursos pretendia, dar à cena uma dinâmica, uma ideia de movimento, de ação muito intensa, coisa que que os outros movimentos eles não apresentavam. E aí ele vai sofrer uma grande influência, vamos dizer assim, do cubismo, tá? É legal vocês conhecerem esse detalhe, Ele tem uma influência do cubismo. Vocês vão perceber que em algumas obras você fala assim, nossa, como parece, o cubismo. Por quê? Porque ele trabalhou com essa valorização da forma geométrica, a sobreposição dos planos, certo? A planificação das formas.
Então, isso daí já revela para nós essa ideia. Uma das primeiras obras que marca o movimento vai ser esta obra aqui, ó, do Giacomo Balla, né? O nome da obra é Dinamismo de um Cão na Coleira, e que ele demonstra para nós, você observando a imagem, é uma imagem fixa, é um desenho, é uma pintura. Só que se você olhar para ela, você vê que ele repete várias partes, né? Ele repete as patas, a coleira, o rabo, as pernas. Vejam que ele trabalha com formas repetidas para nos dar esta sensação de movimento. Você olha e você tem essa sensação. Tá? Por que ele quer transmitir isso para o observador? Porque ele quer mostrar a tecnologia, né, deste mundo moderno, com que as coisas evoluem. Basta você observar a sua vida hoje, né? Nós estamos vivendo num mundo totalmente tecnológico e nós conseguimos acompanhar esta tecnologia, né? É muito difícil você acompanhar isso. A velocidade com que as coisas se transformam, com que as coisas mudam, é muito rápido. Então é isso que ele vem demonstrando. Aqui o professor colocou algumas das principais características, né? A desvalorização da tradição e do moralismo, que é o passado, a valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, as grandes transformações, as grandes mudanças, né? Pinturas com uso de cores vivas e contrastantes, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações, para transmitir esta ideia de movimento, essa ideia de dinamismo. Tá? Então vocês vão perceber que no futurismo as cores são bem fortes. Ele vai trabalhar com linhas de forças. O que são essas linhas de forças? São linhas inclinadas, são linhas na diagonais, que vão transmitir para nós, né, toda essa sensação de movimento, certo? Deixa o professor pensar no que mais. Isso daqui que o professor já comentou com vocês, certo? Que eu falei aí, o que ele propõe. Olha só. Isso daqui é legal. Partindo da proposta na qual se crê ser a velocidade o elemento mais característico do mundo moderno, é evidente que para retratar a velocidade numa tela, foi necessário ao artista assimilar o movimento das figuras, apresentando a sua superposição dos planos, do modo a proporcionar dinamismo às formas, sendo que esta foi, sem dúvida, a maior contribuição trazida pela prática futurista na pintura. Então, a sensação de movimento vai ser muito legal dentro do movimento. Olha um dos primeiros nomes, né? Carlo Carrà, né? Vai ser coautor do futurismo e sofre influência do cubismo, como o professor falou. Vejam os trabalhos dele. Olha só, né? Como as cores são pesadas, são carregadas. Vejam como nós temos uma ideia de movimento muito grande. Olha isso daqui. É muito parecido, é muito, gente, semelhante com o cubismo, tá? Assim, é nítido esta influência, certo? Olha para esta outra, o Cavaleiro Vermelho. Olha só a linha reta, o ângulo reto, né? As cores bem vibrantes, as cores fortes, tá? Olha só, a figura é bem geometrizada mesmo. Depois, um outro nome bem importante também, Gino Severini, tá? Também coautor, né? Também tem muita influência do cubismo. Ele vai trazer uma sensação assim de movimento através das linhas, através das formas. Aquela ideia da planificação das figuras. Vamos ver a bailarina em azul.
veja como ela está toda planificada, né? Nos lembra muito esta ideia do cubismo. Olha só, a chegada. Veja ele está representando nesta pintura um navio e você vê várias partes desse navio, né? Um outro tema que eles vão usar muito no futurismo, gente, é temas relacionados à guerra, tá? Porque foi um movimento que antecedeu a guerra. E alguns chegaram a pensar que a guerra era uma forma de higienizar o mundo do passado, onde assim eles podiam abrir caminhos para tudo aquilo que fosse novo, para tudo aquilo que fosse vital. Então é um pensamento um pouco pesado, né? Vamos pensar assim. Aqui, ó, é uma trincheira. Você tem um canhão ali, você tem homens armados, tá? Bem geometrizado. E aí um outro nome, né, de grande importância é esse cara aqui, ó, o Bottioni, né, Umberto Bottioni. Ele valoriza muito essa questão das características, né? Veja, por exemplo, nesse trabalho dele aqui, ó, elasticidade. Vocês estão vendo como as cores são bem fortes, são bem carregadas. Vocês estão vendo as linhas de força que o professor comentou, né? Que são as linhas diagonais, as linhas inclinadas. Não sei se vocês têm a mesma sensação, mas parece ser um automóvel, né? Cortando assim, ó, passando em velocidade, né? Ó, tudo muito colorido, né? Tudo muito marcante aí, ok? Olha só, matéria. Eu gosto muito desse daqui, ó, elasticidade. Se vocês observarem, é um homem sobre um cavalo, né? Vocês vão ver que tem a representação do, do cavalo, do homem, a cidade atrás. É bem marcante, é bem confuso também. E uma última imagem bem famosa do Bottioni, que é esta escultura, tá? Que ele valoriza muito as formas ali, nos dando essa sensação de movimento, né? Uma escultura, você observa, você fala assim, parece que ele está representando uma pessoa, né? Em movimento, certo? Então, basicamente, o futurismo ele é isso, né? É legal a gente lembrar que ele foi um movimento que aconteceu na Itália, em 1909, depois ele tem destaque na França, certo? Em 1912, e ele antecede ali a Primeira Guerra Mundial, certo? Ele tem uma influência cubista e os artistas vão procurar valorizar essa questão da tecnologia, da modernidade, desse mundo se modernizando, né? Esse mundo trazendo novas transformações. Beleza, gente? Espero que tenha dado para traçar um norte aí em relação a esse assunto, ok? Só uma observação, os vídeos que eu tenho publicado para vocês, eles estão com menos de 15 minutos, por quê? Para não ficar pesado aí por conta do programa que eu estou usando e para poder conseguir postar na internet, ok?